Carlos Gianazzi do PSOL. Quem é ele? Mandarilho da obviedade, como diria Paulo Freire. Tem uma música da Adriana Calcanhoto que ela fala, sai na frente para sinalizar, né? Talvez isso eu esteja sinalizando. Carlos Gianazzi do PSOL. Quem é ele? É um mandarilho da obviedade, como diria Paulo Freire. Uma vez perguntaram para ele o mandarilho da obviedade, né? É uma pessoa que milita em defesa da justiça social, da igualdade social e milita contra as desigualdades sociais e econômicas do Brasil. Sempre foi assim? Desde os meus 17, 18 anos, quando eu desperto politicamente para a luta social, para a luta política, através do movimento Teologia da Libertação, que eu participava de movimentos da Igreja Católica, eu tocava na igreja, no grupo de jovens, e eu fui muito influenciado por Dom Paulo Evaristo Arnes, por, na época ainda, o Frei Leonardo Boff, que era o grande teórico da Teologia da Libertação, Frei Beto, todos esses expoentes dessa corrente de fé e política, que participava das comunidades eclesiais de base. Então, a minha formação espiritual e política veio desse movimento da Igreja Católica. Já sabia lá atrás que ia ser político? Já tinha esse viés? Nunca. Eu fazia política no sentido de participação social, de intervenção, de participação em grupos, em movimentos, né? Eu era um lutador social, participava de várias lutas sociais, mas nunca pensei em entrar na política institucional. Aliás, eu não gostava, eu era meio anarquista nesse sentido, né? Eu tinha uma dificuldade com as coisas do Estado, com a burocracia, né? Então eu não tinha identidade muito com essa questão interna da instituição. Carlos Gianazzi é paulista, paulistano, filho de quem? Quantos irmãos? Olha, nasci aqui na cidade de São Paulo, né? Me criei na Zona Sul. Paulistano mesmo? Paulistano mesmo aqui. E, na verdade, eu nasci na Zona Leste, mas aos 2 anos eu fui para a Zona Sul. Meu pai foi trabalhar na Capela do Socorro e aí nós nos mudamos para lá. Eu tenho 3 irmãos, o Celso Gianazzi, que é vereador, inclusive, é auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, mas foi eleito vereador da cidade de São Paulo. Tem a Cida Maria Aparecida e o Cláudio, que é o meu irmão que trabalha na Embraer, lá em São José dos Campos. Política. E meu pai é o Armando Gianazzi, operário, e minha mãe é a Luzia Yolanda Prado Gianazzi. Política? Ninguém participava da política na minha casa, não. Eu inaugurei esse processo. Como é que foi passado os 17 anos, começar nessa empreitada de defesa, de ver desigualdades, enfim, de começar a se aproximar disso daí e dar uma voz para isso daí, até virar professor de história e até entrar para a política? Como é que foi essa trajetória? Quantos anos para isso acontecer? Eu comecei a minha militância com 17, 18 anos, né, nos movimentos, como eu disse, da Teologia da Libertação. E logo em seguida eu ingressei na faculdade, fiz pedagogia, fiz história, depois fiz mestrado na USP, na área da educação, fiz doutorado e já atuava, logicamente, no magistério. Eu era professor da rede estadual de ensino, professor da rede municipal, depois fiz concurso, assumi a direção. Atualmente eu sou diretor de escola da rede municipal de ensino, licenciado do cargo, mas eu tenho toda uma trajetória de 25 anos em sala de aula e também lecionando em faculdades, em universidades privadas em São Paulo. Trabalhei 18 anos na Unisa, na Universidade de São Paulo, antigo OSEC, dei aula em algumas faculdades, formando professores nos cursos de licenciatura, né, em pedagogia, história, geografia, biologia, educação física, matemática, física, esses cursos que formam professores. Então, toda a minha trajetória ela vem no sentido de defender uma educação pública gratuita e de qualidade e, sobretudo, na defesa do magistério e dos servidores da educação, porque eu acredito muito nisso. Na minha formação toda que eu tive, que foi influenciada aí pelo Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e tantos outros, né? A minha formação veio desses teóricos e militantes também, muitos deles.
eu aprendi que a escola, que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico, ambiental. E, sobretudo, a educação pública, porque 90% das crianças do Brasil estão matriculadas nas escolas públicas, municipais e estaduais. Então, você tem que investir na escola pública, né, investir no magistério, nos servidores da educação, para você potencializar o desenvolvimento do Brasil. Essa tem sido a minha grande luta há um bom tempo já, como professor, como diretor de escola, como professor universitário, como pesquisador da área e depois como vereador e agora como deputado estadual. Falando em vereador, 2 mandatos como vereador aqui por São Paulo. Esse foi o seu ingresso? Foi, eu fui eleito em 2000. Como é que foi essa tomada de decisão? Por que o senhor foi para vereador? Na verdade, foi um momento da minha vida em que eu estava militando muito na área da educação, tive muita exposição por conta de um movimento que eu criei na Zona Sul, contra a falta de vagas, né? Era um movimento que se chamava Criança Fora da Escola é Crime. Então, eu denunciava exaustivamente a falta de vagas. Nós, só na Capela do Socorro, que é uma região de Santo Amaro, ali da Zona Sul, nós tínhamos, na época, 10 mil crianças fora do ensino fundamental. 10 mil crianças. Eu era diretor de escola. Isso em que ano? Isso foi em 98, 97, 98, 99, então, ano 2000. E eu fazia um movimento com as mães de alunos, denunciando exaustivamente isso na imprensa, fazendo vários movimentos, manifestações públicas. E eu já tinha militância, logicamente. E, naquele momento, eu fui, assim, estimulado, né, na época eu era do PT, e eu fui estimulado a ser candidato a vereador para representar o setor da educação do PT. Aí fui muito estimulado, na época até pela Marta Suplicy, que foi prefeita, ela foi eleita prefeita, fui eleito vereador. Né, mas depois nós tivemos um forte atrito, porque ela apresentou um projeto de lei reduzindo o orçamento da educação, eu votei contra. Aí eu fui expulso do PT, porque eu votei contra o meu próprio partido. Mas eu votei porque o partido, naquele momento, estava traindo a educação pública, traindo os professores, traindo a população. Então, eu me rebelei contra aquela traição e votei contra uma proposta que iria e prejudicou muito a educação municipal. Ali como vereador. Mas daí fui eleito vereador, daí fui reeleito novamente e depois... Reeleito daí já em outro partido? Não, ainda no... Ainda eu fui expulso, mas consegui... Na época não existia o PSOL ainda, o PSOL surge em 2004 também, bem recente. De uma contradição do PT, porque daí o governo do Lula expulsou alguns parlamentares e militantes que votaram contra a reforma da Previdência. Em 2003, daí o PSOL surge daí 2003, 2004, aí eu ainda fui reeleito pelo PSOL, pelo PT, desculpa, e só em 2005 que eu ingresso no PSOL. Daí eu com um grupo, com o Plínio de Arruda Sampaio, com o Ivan Valente, com o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, com o Chico Alencar, daí um grupo, nós saímos em grupo, né? E fomos para o PSOL, fortalecer e construir o PSOL. Como é que foi deixar de ser vereador e decidir vir para deputado estadual? Foi uma decisão sua? Não, foi uma decisão coletiva, na verdade, né? Foi também para ampliar o nosso trabalho e, sobretudo, a construir uma nova alternativa partidária, que era o PSOL, porque naquele momento nós já tínhamos percebido que o PT já não representava mais um partido com projeto de mudança, mas o PT naquele momento tinha um projeto de poder, estava abandonando já todas as suas bandeiras históricas importantes. Então nós não nos sentíamos mais representados pelo PT. Então por isso que o PSOL foi criado justamente para ser de fato um partido, né, progressista, de esquerda e que fizesse o combate em defesa da população, mas sobretudo para eu diria, combater de fato as desigualdades sociais e econômicas do Brasil. E aí, chegou até essa casa aqui, no primeiro mandato. Fui eleito. 4 mandatos atrás. Em 2006 foi a eleição, em 2007 eu vim para a Assembleia Legislativa e depois fui reeleito em 2010, reeleito em 2014 e agora reeleito novamente em 2018. Mudou tudo? Ou não mudou nada? Não, porque eu sempre lutei. Eu falo que desde os meus 18 anos eu tenho feito a luta política. Então, não mudou. Muda o espaço, o local, mas a luta, né,
É a mesma, na verdade, ela não muda. O ideal da mudança social, da transformação da sociedade, dos valores, é o mesmo, é a mesma vontade de mudança, ela não desaparece, né? O senhor acabou de falar que não muda muito. Mas terceiro colocado nas eleições desse novo mandato, com mais de 218 mil votos, numa eleição atípica aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde a gente teve destaques de 2 milhões de votos, uma bancada renovada aqui na casa, rostos renovados. Não muda nada para os senhores 218 mil votos em 2018? Não, essa votação é o resultado do nosso trabalho, né? E que não é um trabalho só meu, mas de toda uma equipe, de toda uma assessoria, de militantes, né, que estão no nosso gabinete, mas também que estão no mandato. Nós temos muitas pessoas que participam do mandato e que não são do gabinete, né? O mandato ele é mais amplo. Você tem assessoria, né, os militantes do mandato, mas você também tem muitas pessoas, muitos grupos coletivos e mais coletivos em todo o Estado participando do nosso mandato, tendo o nosso mandato como uma referência, como um instrumento de intervenção política nas suas cidades, nas suas regiões, nas suas categorias profissionais. Digo que o mandato não é meu, não é da nossa assessoria, é um mandato popular, um mandato coletivo que é utilizado por todos esses grupos do Estado de São Paulo. Então, a nossa votação ela só tem crescido, na verdade, porque ela representa o reconhecimento desses grupos que utilizam um mandato aqui da Assembleia Legislativa, que é uma espécie de um posto avançado dos movimentos sociais aqui dentro, uma voz aqui dentro da Alesp, para trazer as propostas da população e dos servidores, dos professores, enfim, de vários segmentos sociais. Essa liderança é latente no senhor. O senhor sabe disso? Eu não sei, viu? Assim, eu não percebo, né? As pessoas dizem que sim. Agora, eu trabalho bastante, eu vou trabalhando, fazendo as coisas, e agora eu não percebo isso. Não percebe isso? Não percebo. Mas está à frente o tempo inteiro? Como professor, numa sala de aula, ou como diretor, numa liderança também, ou representando um partido na vereança, ou vindo para cá como deputado estadual. Parece que soa natural ser líder para o senhor. Pode ser, né? Agora, você me falando, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu tenho uma música da Adriana Calcanhoto que ela fala que ela gosta de sinalizar, ela sai na frente para sinalizar, né? Só sinalizar. Talvez isso eu esteja sinalizando. É difícil? É difícil fazer isso? É difícil ser líder? É difícil articular, argumentar, ser uma voz perante todos? É difícil ou é natural isso daí? É isso que eu estou tentando entender do senhor. Olha, no nosso caso, o nosso mandato é um mandato que vai muito na contramão do que está estabelecido. Nós vamos sempre na contramão, né? Na contravia o tempo todo. Então, nós estamos preparados, nós temos experiência em caminhar pela margem, mas nós caminhamos com sofrimento pela margem. Eu fui expulso do PT 2 vezes, porque fui contra, né, a redução das verbas da educação, que eu achei um absurdo, e nós sempre fomos boicotados, né, pelos vários segmentos aí do poder partidário, né, do poder institucional. Então, não, assim, é ruim, é lógico, mas eu prefiro andar pela margem do que pelo caminho largo, né? Pelo caminho largo não é o nosso. Como é que é trabalhar aqui dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo? E como é que é trabalhar aqui dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo nesse mandato, que está muito diferente? Bom, a Assembleia Legislativa, na minha opinião, é um puxadinho. Eu falo muito lá na tribuna, a Assembleia Legislativa não passa de um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes e um puxadão do poder econômico, né? dos grandes empresários do Estado de São Paulo, dos grandes grupos econômicos. Então, a nossa função aqui é denunciar isso e aproveitar algumas lacunas para, principalmente do ponto de vista do orçamento, canalizar o orçamento para as áreas sociais. Nós disputamos o orçamento para que ele seja investido nas áreas sociais e não que ele seja canalizado para beneficiar grupos econômicos, como os grandes frigoríficos, a Ambev. Agora mesmo foi aprovado um projeto aqui, que é um absurdo, do governador Dória, que transfere dinheiro público para as empresas aéreas, a Gol, a TAM. Essas empresas eram beneficiadas por conta de uma isenção fiscal na compra do querosene em São Paulo. E o Estado de São Paulo não vai ganhar nada, a população, com isso. É um absurdo. Então, nós somos contra isso. É uma luta que eu tenho feito aqui dentro da Assembleia
Legislativa. A Assembleia ela faz uma blindagem do governo, do poder econômico, então a nossa função aqui é, na verdade, disputar o orçamento de 230 bilhões de reais desse ano. Nós queremos que ele seja investido na educação pública, na valorização do magistério, de todos os servidores, dos serviços públicos, da população, da saúde, do transporte, da segurança pública, na infraestrutura. Então, aí nós desafiamos e brigamos muito para que isso aconteça aqui no estado de São Paulo. Como é que é o seu dia a dia? Acorda que horas? Vai dormir que horas? E como é que é essa agenda aí que passa Olha, seu eu roteiro? acordo aproximadamente 5h30 da manhã, automaticamente tenho que fazer, eu me preparo muito, eu tenho que fazer leituras, tenho que ler os jornais, os sites, tenho que ler os projetos de lei, né, tenho que dar uma olhada no Diário Oficial, tenho que dar eu tenho que me preparar, porque eu tenho que fazer debates aqui, eu participo da Comissão de Educação, eu utilizo muito a tribuna, além disso também eu participo de debates fora da Assembleia Legislativa, eu sou chamado constantemente para fazer palestras, participar de seminários fora em universidades públicas, privadas, em escolas públicas, então eu tenho que me preparar, tem um momento de preparação. Eu visito muitas escolas, quase que diariamente, escolas da rede estadual, da rede municipal de ensino, né? Me reúno com movimentos populares, com associações de bairro, então tem uma agenda intensa. E depois eu tenho a atividade na Assembleia Legislativa, comissão, atendo a população aqui também, participo muito do plenário, utilizo muito a tribuna como instrumento de denúncia e de cobrança, né, cobrando muito o governo estadual. E depois à noite, quando não tem votação aqui, quando não tem audiência, tenho muitas audiências públicas que o meu mandato organiza, porque é um mandato muito ativo. O nosso mandato é ativista, muito ativista, né? Sempre foi nesse sentido. A nossa assessoria, os integrantes do mandato são ativistas que estão em vários movimentos também. Então, nós temos muitas audiências públicas aqui para organizar e fortalecer movimentos sociais. Mas quando eu não estou aqui, eu estou também em outros eventos, principalmente em escolas. Principalmente em escolas. Eu estou licenciado da minha escola, mas eu vivo em escola, né? Eu nem sinto falta da escola, porque eu vou quase que diariamente em escola pública, seja municipal ou estadual. Ou estadual. É fato, o PSOL aumentou o número de parlamentares aqui dentro. O senhor, na liderança, está à frente desses novos parlamentares. Todas mulheres. Exatamente. A nossa bancada agora é uma bancada feminista, né? Todas Nós somos mulheres. 3 mulheres, a Isa Pena, que é do movimento feminista, da juventude, uma guerreira, a Érica Malunguinho, que é uma trans, uma mulher trans nordestina, negra, que tem um papel fundamental aqui na LESP, a Mônica Seixas também, que é uma mulher negra, militante, o papel dela é muito importante aqui, e ela é da bancada ativista também, que é uma novidade aqui na Assembleia Legislativa. Eu até falo que, assim, eu sempre fui feminista, sempre defendi as mulheres, mas agora eu estou no melhor dos mundos, né, com a bancada muito combativa. A nossa bancada sempre foi combativa aqui na LESP, o Raul Marcelo, um grande deputado. Depois, no finalzinho, ainda nós tivemos o Rilo, que veio para a bancada, para o reforço, que é um deputado muito combativo também, mas agora é outro perfil, né? Então, mudou muito. Eu acho que é interessante, porque mudou completamente o perfil. Mudou a Assembleia Legislativa também. Se a gente está com outro perfil, o outro lado também ficou com outro perfil, né? Como é que é coordenar essa liderança com essas mulheres fortes, empoderadas, que estão chegando agora, são novas aqui na casa? Como é que é? É difícil? É fácil? Elas, na verdade, é muito tranquilo, até porque elas são militantes já, elas têm experiência em movimentos sociais, então aqui todo mundo tem autonomia. Eu sou um líder, mas coordeno algumas coisas, mas não há muita necessidade. Elas te ouvem? Ouvem e eu ouço também, né, às vezes. E, na verdade, a nossa liderança, ela é compartilhada, na verdade, eu falo que todo mundo é líder, né? Os 4 são líderes, então eu sou um líder mais formal, mas às vezes a Érica Malunguinho que vira líder, a Isa Pena, ou a Mônica Seixas, não tem muito essa coisa de enquadrar as pessoas, de dirigir. Todo mundo dirige, todo mundo se autodirige. Como é que vai a educação, deputado?
Não posso deixar de perguntar esse tema tão importante e que permeia a sua vida o tempo inteiro. Como é que está a nossa educação? Do ponto de vista nacional, está um horror, porque a educação brasileira está sendo atacada do ponto de vista do seu financiamento. Começou lá com a emenda 95 do Temer, que congelou os investimentos nas áreas sociais, sobretudo na educação, por 20 anos. Depois teve esse corte agora do governo Bolsonaro de 30% do orçamento, não só das universidades públicas, mas também da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental, do médio, do transporte escolar, da merenda escolar. Isso afetou a educação como um todo. E aqui em São Paulo, então, um horror, né, o que nós estamos vivendo, uma rede de ensino sucateada, degradada, ataques à carreira do magistério. O salário hoje de um professor da rede estadual de ensino, que é o estado mais rico do Brasil, não chega nem no piso nacional salarial. O piso nacional salarial hoje é de R$ 2.557. O salário base do estado de São Paulo é inferior, 12% inferior ao piso nacional. E o piso nacional é baixo, porque imagina um professor trabalhar 40 horas, ele vai ganhar R$ 2.557. Praticamente trabalha o dia todo e ainda leva trabalho para casa, porque o professor não trabalha só dentro da escola, ele tem que preparar aulas, ele tem que preparar as avaliações, ele tem que fazer pesquisa, muito trabalho. E o Estado de São Paulo não paga isso. Nós temos uma luta imensa aqui pela melhoria salarial do magistério e de todos os servidores da educação. O quadro de apoio escolar, que é um setor importante da educação, que é responsável pela abertura da escola, pelo funcionamento da escola. Sem o quadro de apoio escolar, não tem escola funcionando, nem a escola nem abre. Eles ganham R$ 900 por mês, o salário base é de R$ 1.057, com desconto cai para R$ 900. Então não dá, isso é um absurdo. Fora a degradação da rede histórica, que não recebe investimento, escolas de lata, tem várias, mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo. Eu tenho feito exaustivamente essa denúncia, não há investimento, violência nas escolas, superlotação de salas, falta de investimento na formação dos professores, falta de infraestrutura, nós não temos bibliotecas, não temos salas de leitura, não temos salas de informática, um sucateamento total dessa rede. E a minha luta é essa, é de denunciar e cobrar investimento real para que a gente transforme essa rede numa rede que possa, de fato, oferecer qualidade de ensino. A gente está no meio de um processo do Plano Estadual de Educação, né, que já foi implantado, enfim, que está... Está completando, inclusive, 5 anos agora, né? Então, e tem um prazo. De 10 anos, então já perdemos 5. Como é que está? Nada foi cumprido. Tem 20 metas estabelecidas, universalização do acesso à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, tecnológico, ensino superior, público, valorização dos profissionais da educação. Nada disso foi cumprido até agora, até porque teve a emenda 95, que congelou os investimentos, e são 20 metas, e a meta mais importante é a meta 20, que fala do financiamento. Ela diz o seguinte, isso em 2014, quando ela foi aprovada, essa meta, dizendo que até 2024 o Brasil teria que investir 10% do PIB em educação pública. E até 2019, que é este ano, teria que investir 7% do PIB em educação. Então, isso não aconteceu e não vai acontecer enquanto for mantida a emenda 95, que nós estamos lutando no Congresso Nacional para que ela seja revogada, anulada. Então, não tem investimento em educação, o investimento foi congelado por 20 anos. Então, nós não vamos avançar na educação, nós temos que mudar a lei, mudar a política educacional do Brasil, senão o Brasil não avança e não vai oferecer qualidade de ensino na escola pública. O que a palavra privatização fala para o senhor? Privatização representa transformar a educação numa mercadoria, representa a dilapidação do patrimônio público, é entregar o patrimônio público para a empresa privada que trabalha basicamente perseguindo o lucro, perseguir a mais-valia, o lucro. Ela não está pensando em qualidade de ensino. Então, quando você privatiza setores importantes, estratégicos do Estado, você está, na verdade, dilapidando o patrimônio público, né, e transformando o que é um direito fundamental garantido pela Constituição num serviço, num produto. Aí muda completamente a concepção. Por isso que a nossa luta aqui na LESP tem sido intensa contra todas essas propostas e projetos que tramitam aqui dentro, privatizando, terceirizando, espaços importantes públicos, equipamentos públicos, como o zoológico, foi privatizado.
o Jardim Botânico foi privatizado, um absurdo. Querem privatizar as universidades públicas, as ETECs, as FATECs. É um absurdo isso, né? A educação é um direito fundamental, a educação tem que ser pública, gratuita e de qualidade. O que o Ministério Público representa para o senhor no seu mandato? Ele é um parceiro? É um parceiro, tanto o Ministério Público, né, como também a Defensoria Pública, né? Esses organismos representam, porque não é poder, né? Não fala que é poder, poder é o poder judiciário, poder legislativo e o poder executivo, mas são órgãos, instituições importantes que nós utilizamos como parceiros, apresentando várias representações e denúncias no MP para que haja investigação. Logicamente que o MP também tem as suas contradições, dependendo do setor, a investigação não é levada à frente contra o governo, né? Tem uma certa blindagem também de alguns setores, não de todos. Tem setores combativos lá dentro do MP, que eu gosto muito, o GEDUC, que investiga as questões da educação, é um setor muito sério lá, que é esse setor é organizado pelos promotores, o doutor Serra Azul, Daniel Serra Azul, e pelo doutor João Paulo. Esse é um trabalho muito importante, combativo, né, em defesa da educação pública. Agora, tem outros setores que não. Então, e a Defensoria Pública também, que é uma grande parceira nessa luta, porque a Assembleia Legislativa ela não investiga do ponto de vista da instituição, porque ela é controlada pelo Poder Executivo. Ela não tem autonomia, não tem independência, né? Nós temos alguns deputados fazendo esse trabalho de investigação, que são poucos, porque a maioria é da base do governo. Deputado, muito obrigada pela sua participação, pelas trocas de informações e por passar esse tempo aqui conosco. Agradeço imensamente a sua vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o deputado Carlos Gianazzi, líder do PSOL.